Graças e paz, queridos. Renovando assim a nossa alegria em estarmos mais uma vez participando deste momento tão especial na Igreja do Senhor. Saudando não somente os que estão presentes aqui, mas aqueles que nos acompanham também nas redes sociais, que podem desfrutar deste momento de leitura da palavra, de louvor, tempo de oração e meditação, em tudo quanto o Senhor hoje já preparou para as nossas vidas. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículos 11 ao versículo de número 14. Hebreus capítulo 5, versos 11 ao versículo de número 14. Quero pedir aos irmãos que, mesmo assentados, vamos ler juntos esta perícope da passagem, da referência anunciada. Vamos todos? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, esta é a tua igreja, Senhor. Igreja que se coloca desejosa de aprender mais do Senhor por meio da tua palavra. Esta é a palavra lida, vinda ao nosso coração. Rogamos a direção do teu Santo Espírito para este momento tão especial. Meditação, Senhor Deus. Ouvir a tua voz, compreender a instrução que vem do Senhor e viver a expressão desta palavra na nossa caminhada diária. Tudo para louvor e glória do teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o reverendo Sérgio Lira, doutor em missões, professor do Seminário Presbiteriano do Norte, em um dos comentários que ele faz sobre a carta aos Hebreus, ele traz uma ilustração apropriada para este momento aqui, nos contando que certa vez ele estava no interior do Nordeste com a sua esposa e entrou em um dos supermercados que existia naquela cidade que ele estava, por volta de aproximadamente 18 horas. E quando deu pontualmente 18 horas, para a surpresa dele, que nesses locais no interior normalmente solta-se o sistema de som, a música de Ave Maria, né? Um louvor destinado à santa. Neste dia, para a surpresa dele, o sistema de som fez a referência de um texto na carta aos Efésios, com uma leitura da palavra e com uma meditação, uma elucidação apropriada e objetiva daquele texto, seguido logo adiante com a oração do Pai Nosso, encerrando aquele momento de devocional. O pastor faz esse relato para mostrar para nós que as pessoas que conhecem da palavra e têm a oportunidade de compartilhar, ela aproveita as oportunidades
para crescer, para viver a expressão daquilo que o Senhor traz ao nosso coração. O cristão do século 21 tem certamente à sua disposição muitas, mas muitas ferramentas para, através das Escrituras, poder edificar a sua fé e progredir espiritualmente. São muitas, irmãos, são muitas. As redes sociais, as redes de comunicação, os correios, o falar boca a boca e tantas outras oportunidades. Quando nós olhamos para o texto, Hebreus, capítulo de número 5, mas olhando assim, todo o livro do escritor aos Hebreus, nós vamos observar que esta não era a realidade do primeiro século, quando a epístola aos Hebreus ela foi escrita. Esta forma de aproveitar as oportunidades diante daquilo que esses servos do Senhor já haviam recebido, através da palavra, do ensinamento. A carta aos Hebreus, ela é escrita para a igreja do Senhor. Ela é destinada a crentes. Ela vai alcançar aqueles que, por razão de perseguição, de opressão, acabaram deixando as suas residências, saindo de forma rápida, para que não pudesse, assim, ter a vida ceifada. E muitos deixaram para trás toda a história de vida, mas não deixaram a convicção de fé, a qual os levou a acreditarem firmemente no autor e consumador da nossa fé, Jesus, nosso Senhor. Ocorre que eles estão fora da sua área territorial, estão dispersos hoje, naquela época na Ásia Menor, hoje naquela região da Turquia, espalhados. Por isso, né, a teologia assinala que esta região, estas áreas aí, ou esta carta, é considerada e identificada como cartas gerais, porque ela não era específica apenas a uma comunidade, mas a várias comunidades que estavam espalhadas, mas precisavam do encorajamento vinda da parte do Senhor. Esse é o propósito do escritor aos Hebreus aqui. Falar para a igreja, para que esta igreja não voltasse para o velho tradicionalismo, a velha ritualística da vida judaica, e caísse assim no pecado, na dissolução, voltando às velhas práticas, pois eles já haviam sido libertos. Eles já haviam desfrutado de algo tremendo e maravilhoso, mas era necessário que eles fossem agora encorajados, despertados, para que a caminhada fosse para frente, para o alto, para Cristo. Na minha Bíblia, na parte inicial, tem um texto que nos fala assim: os cristãos hebreus não tinham prosseguido, não tinham progredido. Se na sua está também assim, nós chegamos a uma conclusão clara e direta, que o propósito aqui é encorajar a igreja do Senhor a continuar na direção de crescimento, de edificação, de vida, de intimidade com o Senhor. E é diante deste contexto aqui, queridos, olhando para o texto, que queremos tratar sobre as anomalias no aprendizado doutrinário, porque o autor vai falar sobre isto. Anomalias, deficiências, enfermidades, doenças que são assim colocadas na vida ou assimiladas na caminhada de fé, que muito acaba trazendo dilacerações, doenças e muitas das vezes até morte na caminhada de fé. E a primeira anomalia que é apresentada aqui, pois 4 são apresentadas de forma muito clara, é a surdez espiritual. Se você olhar para o versículo de número 11, o texto nos fala assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir.
Esses aqui são experimentados na fé. Eles conheciam do Senhor. Eles já tinham provado, vivido, mas por alguma razão eles estavam esfriando na caminhada de fé. E havia necessidade de despertá-los novamente, exortá-los e até estimulá-los. O autor, aos Hebreus, ele está sendo direto, pois ali não tinham crianças, ali tinham pessoas que já haviam desfrutado, compartilhado e vivido experiências. Por isso ele assinala de forma clara: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. A surdez espiritual representa, resumidamente, o desleixo no que diz respeito à palavra de Deus. No diário de Simonton, o diário está assinalado no dia 20 de janeiro de 1861, ele está na cidade de Sorocaba, e ele escreve: em meu próprio progresso, pouco existe a assinalar. Temo que o fato de viver sem os privilégios para crescimento em graça que têm os que vivem em países cristãos se torna evidente em minha falta de espiritualidade, na frieza e no formalismo de minhas orações, e no pouco prazer que me traz a leitura das Escrituras. Mais do que qualquer coisa, preciso do batismo do Espírito Santo. Se agora, enquanto espero, na iminência de iniciar o trabalho ativo de pregação do Evangelho de Cristo, pudesse receber o dom do Espírito para habilitar-me para o trabalho, como ficaria feliz? Desejo pregar Cristo, mas em termos de experiência, ser capaz de falar do que sei, porque Cristo o mostrou a mim. Essa declaração aqui é de um servo vocacionado. Esta declaração aqui é daquele que foi chamado, comissionado para cumprir o ID do Senhor, mas que em determinado momento, agora, ele escreve, declarando que ele se achava incapaz de dar um passo, de seguir a sua jornada, se não fosse pela graça do Senhor sobre a sua vida, permeando o coração e aquecendo a vida dele. O termo traduzido do autor da referência bíblica, tardio, significa preguiçoso, lerdo, indicando assim uma atitude de displicência e desleixo para com o ensino da Escritura, da palavra de Deus. Esse não era o caso de Simonton, ávido para caminhar segundo os princípios fundamentados na palavra, mas era no tempo em que o escritor aos Hebreus escrevia para aquele povo que estava na dispersão, falando à igreja do Senhor. Infelizmente, muitas igrejas estão cheias de crentes que se enquadram na advertência que Tiago apresentou em sua carta, capítulo 1, versículos 23 e 25. Assim como nesta circunstância em que o escritor aos Hebreus está falando àquele povo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se completa, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O autor apresenta muito claro a referência e faz a defesa da fé diante daqueles que por alguma razão se afastaram da caminhada. E o remédio apresentado aqui para esta doença ou esta anomalia requer primeiro a reafirmação da aliança de obediência e amor do crente com Cristo Jesus. E é claro, meu irmão, que isso tem consequência. E a consequência
é a mudança de vida. A consequência é a saída do ambiente que está contaminando, está trazendo doença, está nos tornando de uma forma tal que nós não podemos mais desfrutar do gozo, do deleite da presença do Senhor. Paulo nos fala isso de forma muito clara em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, porque o texto é direto. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não há solução de continuidade. O projeto de Deus, ele é perfeito. Início, meio e fim. Não pode sofrer solução de continuidade. A segunda lição que o texto nos fala, estamos tratando de anomalias no aprendizado doutrinário. Que anomalias são essas? Vimos que a primeira é a surdez espiritual. Surdez espiritual. A segunda, retardo espiritual. Se você olhar para o versículo de no versículo de número 12, o texto nos fala assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. O autor está nos falando de forma clara que o ensino aqui, ele não é absolvido no tempo devido. Mas muitas coisas são absolvidas. O ensino da palavra não está guardando guarita no coração, não está sendo compreendido. Mas tantas outras coisas na vida daquela pessoa, daquele cristão, daquele que está caminhando para a igreja, daquele que está frequentando as programações normais, muita coisa tem acontecido na vida dele. Quando uma enfermidade afeta a habilidade do cérebro de entender e absorver o ensino no tempo adequado, instala-se um retardo no aprendizado. Esta enfermidade produz um triste descompasso entre a idade física e a maturidade mental e comportamental. Nós podemos dizer que é, de certa forma, agressivo dizer que temos nas igrejas, e em muitas igrejas, me perdoe a palavra, retardados espirituais, olhando para o contexto no qual o texto nos apresenta. Mas esta era a realidade dos crentes aos quais o escritor aos Hebreus está se reportando naquele momento. Pelo tempo passado, eles deveriam estar formados. Alcançaram, portanto, aquela colação de grau e receberam a certificação, pois eles são cristãos, conhecem da palavra, receberam, né, o coração foi tocado e o Senhor operou graciosamente na vida. Houve uma pública declaração de fé, e ali eles caminhavam segundo a vontade do Senhor. É isto que o escritor está falando aqui. Pelo tempo passado, eles já deveriam estar formados no conhecimento das Escrituras. Eles deveriam ser mestres, mas por uma razão própria, pois eles se afastaram do princípio regulador, da baliza que dava a referência de caminhar para frente, avançar naquela direção. Por esta razão, eles continuavam como alunos primários, de um entendimento mediano, para não dizer abaixo da média, né? Abaixo da média. Essa mesma doença parece que tem afetado muitos cristãos atualmente, meu irmão. Quando olhamos para textos como esse, nós lembramos de forma muito clara que o remédio para esta enfermidade exige certamente um posicionamento por parte da liderança. A liderança da igreja, a liderança daquela unidade que tem como propósito reunir pessoas do corpo de Cristo
para compartilhar da palavra, para louvar, para ter tempo como nós estamos tendo agora, de oração, entendendo que nós fomos chamados para um propósito. E o propósito para o qual nós fomos chamados é para adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Esta é a razão. Tem um pastor, amigo nosso, muito querido, ele tem um filho, 15 anos de idade, e o filho dele tem espectro autista. 15 anos, querido, 15 anos. Ele não consegue falar. Consegue. Temos orado, clamado a Deus para que opere na vida daquele jovem e ele comece a falar. Estamos falando aqui daquela categoria de crentes que receberam a palavra, têm todas as oportunidades, mas ainda estão como se criança fosse, pois não avançaram. Este jovem de 15 anos que não consegue falar, quando colocado, o maestro Ibrahim está aqui, né? Quando colocado a partitura dos inários do novo cântico na frente dele e ele vai para o piano, ele consegue tocar todos os inários que está na partitura do novo cântico. Deus faz isso, não faz? Deus faz. E Deus, Ele faz muito mais num coração que está pronto, aberto e desejoso a compartilhar de uma viva intimidade e comunhão com o Senhor. A terceira anomalia que o texto nos fala, anomalia no aprendizado doutrinário, está no versículo 12, a parte B, e a anomalia diz respeito à criancice espiritual. A parte B do versículo 12 nos fala assim: assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. De leite e não de alimento sólido. A referência que o autor está colocando aqui é que eles são, de fato, crianças. Eles não avançaram. E se eles são crianças, e crianças de leite são crianças bebê, que precisa de muita atenção, de muito tempo, de um acompanhamento, de toda aquela indumentária que cada um de nós sabemos muito claramente. Tem uma ilustração, de forma grosseira, mas que nos fala diretamente ao coração, que um homem trabalhava em uma área de construção civil, e a equipe era grande lá, muitas pessoas, e chega no horário do almoço, todos se colocam sentados para almoçar, abre as suas mochilas, tira ali o seu bandeco, e este homem abre a sua mochila e tira um estojo como se fosse uma mamadeira, e dentro daquele local ali, tem apenas leite, e ele começa a tomar leite como criança fosse. Olhando para uma cena dessa, eu e você chegaria a uma conclusão clara. Você virou criança? Você voltou, portanto, à idade tenra? Exatamente este exemplo que o escritor aos Hebreus apresenta ao dizer que os crentes hebreus não podiam comer alimento sólido, e por isso o leite espiritual deveria ser sua alimentação. Hebreus capítulo 5, versículo de número 12. Em nossas igrejas, aqui está sendo falado para crentes, ali no tempo da carta aos Hebreus, assim como diante das nossas igrejas, nós percebemos que existem crentes que há anos conhecem o Evangelho. Há anos têm uma prática da caminhada de fé. Frequentam os cultos, ouvem as ministrações, mas por algumas razões ainda continuam rasos na fé. Não aprofundaram as suas raízes. Não sabem sequer da razão da fé que professam.
E é diante disto que Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 15, o texto nos fala: antes, santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Muitos são cristãos, queridos, que vivem na periferia da fé, considerados assim, crentes velhos. Essa expressão parece pejorativa. Que sejamos crentes, né, do hoje, do já, de todo o tempo, de todo o tempo. E se identificarem como velhos, mas que possam fazer uma avaliação profundamente daquilo que nós somos. Quando Agostinho de Hipona foi perguntado sobre o que era preciso para se comunicar a fé, na verdade estavam testando aquele homem que era um dos pais da igreja. E ele olhou para quem fazia a pergunta para ele e disse assim: talvez você não precise falar uma palavra para esta pessoa para comunicar a fé. Basta que ele olhe para o seu testemunho, para a sua vida, para a sua caminhada diária, e aí a fé estará sendo comunicada para ele. Que lição, né? É isto que o autor está nos falando aqui. O remédio que ele nos apresenta aqui, primeiro, o reconhecimento por parte do membro que é preciso reconsiderar a importância dada ao seu progresso espiritual. Não basta ser ouvinte, não basta ser aluno. É preciso, como Timóteo nos fala na sua segunda carta, como Paulo nos fala na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. É preciso apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Sábado eu fui na igreja de Estância, estava sendo velado a irmã Elianai Badia. Faleceu aos 67 anos de idade. Serva do Senhor, membro da primeira igreja presbiteriana de Estância. E quando o irmão dela, reverendo Marcos Badia, fez uso do sistema de som e foi falar um pouco, ele disse assim: olha, minha irmã não era muito fácil de se lidar, pois ela tinha as convicções dela, e quando ela fazia a defesa, ela era feroz naquilo que defendia. Conhecia a irmã Nai como era conhecida, né, identificada, e gostava dessa abreviatura do nome dela. Muito atuante, mesmo diante das suas limitações, pois há alguns anos ela foi acometida de câncer, superou, mas ficou com sequelas. E essas sequelas, né, era o espinho na carne. A limitavam de fazer muitas coisas. Mas aquela irmã, ela tinha o coração na obra. Ela tinha o coração na obra do Senhor. Ela se doava, meu irmão. Não era parte, era completamente. Como falei, ela tinha limitações. Mas algo nós não poderíamos identificar nela como criancice ou meninice no campo espiritual, pois ela levava a sério aquilo que o Senhor colocou diante da sua vida. Às vezes, na dificuldade de saúde, ela praticamente, o salário dela era para os projetos dentro da igreja e a outra parte para os remédios que ela comprava para a sua manutenção. Mas ela identificava algum irmão que estava passando por necessidade, precisava de uma medicação. Ela abria a mão daquele remédio que ela tinha que comprar para ela e ela alcançava aquela pessoa que estava precisando. Isto é
coração na obra do Senhor. Não é mais criança, mas é adulto que tem a convicção clara da direção que deve ir. A quarta e última lição que o texto nos fala sobre anomalia no aprendizado doutrinário trata de gastrite espiritual. E os versículos 13 e 14 nos fala assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu conheço bem esse diagnóstico de gastrite. Servi na corporação da Polícia Militar do Maranhão durante 31 anos de idade. 31 anos. 31 longos anos. Desses 31 anos, 26 anos, eu tive gastrite. Eu entrei na corporação sem gastrite, mas eu saí com um quadro de gastrite. Pois a gastrite daqueles que conhecem, que têm ou que já tiveram, sabe que incomoda, dá uma queimação no estômago. Se você não trata, o quadro ele vai se agravando cada vez mais, e pode se tornar numa grande úlcera, num perigo tremendo para a saúde. Gastrite espiritual é a incapacidade de digerir doutrinas da fé, incapacidade de digerir alimento espiritual sólido, ficando limitado apenas a uma alimentação básica. Característica de quem? Alimentação básica? De crianças menores, de bebês. É isso que o texto está nos falando aqui. Quando Paulo se reporta à igreja de Corinto, ali na primeira carta, capítulo 3, ele olha aquela igreja que está em briga, que está em divisão, que tem assim escolhas, e fala para esta igreja que eles não podem receber alimento sólido, eles precisam receber alimento líquido, porque eles são carnais, eles não estão preparados para crescer e desfrutar de uma plena comunhão com o Senhor. Na descrição da carta, percebe-se que o autor aponta para uma perda de sabores e de novas experiências, uma vez que quem se alimenta de leite, a este leite está assim limitado, ele precisa daquele leite. Se der um outro alimento, uma outra oportunidade de escolha, talvez ele não tenha a condição de digerir como deveria. O crente que sofre de gastrite espiritual, ele padece da incapacidade de experimentar as riquezas do conhecimento de Cristo, reveladas na Escritura. E Paulo, falando aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, ele nos fala desta grandeza do conhecimento, nos fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. O quanto Deus tem para nos ensinar, por meio de sua palavra, naquele que é autor e consumador da nossa fé. A palavra guardada no coração deve ser aquela que nos impele, meu irmão, para que possamos praticar, deixar de praticar o mal e nos conduza a uma caminhada clara de viver e desfrutar das verdades do Senhor. O salmista, no Salmo de número 119, nos versículos 10 e versículo 105, nos fala de forma clara como nós devemos guardar no nosso coração a palavra do Senhor. De todo o coração te buscarei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O ensino da epístola, ela reafirma a declaração do Senhor Jesus de que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra
que procede da boca do Senhor. A lição que fica nesta noite, noite que a igreja se reúne, noite que a igreja busca ao Senhor, noite que a igreja deseja cada vez mais orar, clamar, abrir o coração diante do Senhor, é que a igreja precisa conhecer da palavra cada vez mais e vivê-la intensamente na sua vida, para desfrutar deste tempo de comunhão, para desfrutar daquilo que o Senhor já reservou de forma especial para a sua igreja. A vida cristã, ela deve ser concebida e vivida como se nós estivéssemos subindo uma escada, onde cada degrau é um passo a mais na busca da perfeição. A cada momento que você ascende um degrau, você está crescendo, você está se fortalecendo. Por quê? Porque você está tendo um relacionamento pleno, grandioso com o próprio Senhor. Que possamos entender como a igreja do Senhor deve viver, deve se apresentar, diferente destas anomalias apresentadas, mas buscando cada vez mais a alegria, o contentamento e o amor daquele que nos alcança em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde na nossa caminhada de fé.